A gente vai conversar agora com o Dr. Eduardo Leite justamente sobre um assunto que foi destaque na semana passada por conta de um caso que aconteceu na Marginal Tietê. Você se lembra, né? Uma psicóloga que foi estuprada na Marginal Tietê depois que teve seu carro quebrado e ficou ali esperando por socorro. Só neste mês de março foram registrados 311 casos de estupro na capital paulista, só aqui em São Paulo, gente. É ou não é preocupante? Assista nesse VT. A cidade de São Paulo registrou no mês de março aumento de 56% dos casos de estupro em relação ao mesmo período de 2011. Em 2012, foram mais de 3 mil casos, uma média de quase 9 por dia. Os números são da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, que também aponta aumento nesse tipo de crime no estado. Só em março deste ano foram mais de 1.100. O caso mais recente foi o de uma psicóloga de 34 anos violentada na Marginal do Tietê. Depois de parar o carro por causa de uma pane mecânica próximo ao cruzamento com a Avenida do Estado, no sentido Penha, na zona leste da capital, um homem se apresentou como mecânico, ofereceu ajuda e depois estuprou a mulher no acostamento. Uma coisa realmente terrível, muito triste da gente ouvir esse tipo de notícia. Doutor Eduardo já está com a gente para comentar este assunto. Tudo bem? Bom dia. Bem-vindo à revista mais uma vez. Boa semana, né? Para você também. Curta. Boa semana. Curtinha, né? Só até quarta-feira. Só até quarta, né? E na sexta-feira já estamos gravados, né? Exato. Um programa inédito, inclusive, tá, gente? Mesmo na emenda do feriado. Bom, vamos falar sobre esse assunto que é uma situação tão terrível, né? A gente parar para pensar que alguém se acha no direito de invadir o corpo de outra pessoa, assim, de uma forma... Enfim, é nojento, né? É o tipo de situação que a gente não imagina passar e, de repente, o carro quebra no meio da Marginal. E você sabe... E aparece um louco na sua frente. E você sabe, Regiane, que é o tipo de crime difícil de você fazer prevenção. Porque o que acontece? Primeiro, depende do estado psíquico da pessoa, né? Da pessoa que pratica. Obviamente, a pessoa tem um desvio de comportamento, tem problemas, ou problema com droga, ou você tem problema psicológico mesmo. E não dá para né? adivinhar o tamanho da loucura de cada um, só da pessoa passar na sua frente. E isso não é um privilégio, entre aspas, obviamente, do Brasil, mas isso é realmente um problema de saúde, né? De saúde pública, inclusive. Por quê? Porque, na verdade, você tem que identificar esses possíveis criminosos, né? Que são pessoas que efetivamente praticam esse tipo de crime e que você percebe que tem aumentado, ou seja, os índices aí demonstram claramente, no estado de São Paulo, no mês de março, foram 1.161 casos no estado de São Paulo. Tá. Só em São Paulo são 311, isso no mês de março. Nós não sabemos ainda abril, mas isso tem realmente preocupado. E esses números que mostram, esses números deste ano, estão mostrando um crescimento se comparados com anos anteriores? Tem 56% de aumento em relação ao ano anterior, de 2011 para 2012 e agora 2012 para 2013. Então isso significa que realmente, assim, essas pessoas estão doentes. Agora, o que eu percebo, esse caso, por exemplo, da Marginal, a pessoa mesmo, que foi preso, né? Ou seja, na quinta-feira, o fato aconteceu na quarta, na quinta-feira foi identificado e esse rapaz foi preso, confessou o crime, foi reconhecido e ele disse que teria fumado 10 pedras de crack. Ou seja, nesses crimes sexuais, assim como crimes de roubo também, né, esses mais violentos, sempre você tem a questão do problema da droga envolvida, né? Então, por isso que a gente sempre fala, ou seja, problema de saúde pública, depende também de atuação do Estado, depende também de atuação porque nós mesmos, cidadãos, nós não conseguimos identificar essas pessoas com potencial de crimes sexuais, né? Por mais que você possa aumentar a pena, como de fato aconteceu em 2009, que se modificou completamente no Código Penal, majorou a pena, criou, não há necessidade do estupro efetivamente ocorrer, ou seja, a conjunção carnal, mas só o fato de você praticar alguns atos libidinosos já caracteriza, já configura o crime de estupro. Um beijo, por exemplo, sem a permissão da pessoa, a força, seu consentimento, já pode
pode caracterizar, pode estar tipificado no crime de estupro. Mas desde que haja uma denúncia, né? Então a gente pode também dizer que esses números também estão aumentando por conta de uma conscientização maior que as mulheres estão tendo agora? Olha, pode ser sim, porque antigamente era uma vergonha para a mulher, ou seja, ir até uma delegacia, registrar uma denúncia, denunciar um fato de vítima de estupro, né? Agora, você não tem só aquela questão do estupro que ocorre na sociedade de uma forma geral, né? Mas você também tem a questão dos estupros que ocorrem na família, ou seja, dentro do ambiente familiar, que também é um problema e que esses casos, eles são mantidos, obviamente, reservados. Eles não são levados, na maioria das vezes, não são levados ao conhecimento da polícia, da justiça. Muitas vezes por vergonha ou até mesmo porque a pessoa que está a vítima da situação não tem crédito. Muitas vezes as pessoas não acreditam que aquilo está acontecendo dentro da família. Você tem o problema de atos libidinosos que são praticados contra a criança, né? Então, isso no ambiente familiar. Então, você tem uma série de elementos que ainda esses números não são reais, não. Esses números você pode estar certo que ele é muito acima disso, se você for pensar que todas as pessoas denunciarem, assim como a questão do furto, né? Ou seja, também as pessoas também não vão até a delegacia porque elas acham que é uma perda de tempo ir lá. E aí você tem uma estatística o quê? Uma estatística furada, né? Uma estatística que ela dá só uma parte das pessoas da realidade que foram vítimas de crime. E mesmo assim eles já assustam, né? São números terríveis já, mesmo sem saber a realidade mesmo, o que acontece de fato, a gente já fica de queixo caído. Isso é verdade. Agora, você sabe que teve aquela passeata das vadias, agora esse final de semana também teve, por conta até de um fato que ocorreu em Toronto, uma manifestação de um policial no Canadá, que teria dito que muitas vezes esses estupros ocorrem em função do vestimento da mulher, ou seja, e que elas não podem... na mulher a culpa pelo fato dela ser estuprada. Quer dizer, não quer ser estuprada, não anda assim. É o fim do mundo, esse tipo de E aí foi desencadeado essa passeata que, na verdade, acabou correndo o mundo inteiro. E hoje, esse final de semana, nós tivemos em algumas partes do Brasil essa passeata também, né? Então, mas o que eu estava comentando até ontem a respeito disso, né? Um homem pode andar de cueca no meio da rua, se quiser, que uma mulher não vai jamais fazer uma coisa dessa com um homem, nunca vai violentar um homem, né? Agora, uma mulher, se anda com uma saia um pouco mais curta, a culpa é dela, ela tem que ser estuprada, né? É o tipo de mentalidade que não dá para acreditar fala uma coisa dessa. A tendência, né, da mulher, óbvio, a mulher quer ser mais bonita, ela quer ser mais sensual e, obviamente, ela tem todo o direito de ser, né? Agora, isso não pode rotular que a mulher que se veste dessa forma ou daquela forma, ela pode ser rotulada como vadia. Isso realmente é um absurdo. Sabe o que me revolta muito no crime que aconteceu com a psicóloga na semana passada? Justamente, você falou que é um crime difícil de prever, né? Mas nesse caso, ele poderia ter sido evitado. Se de repente o agente da CT tivesse ficado do lado dela ali até a hora do socorro. Tem alguns casos que efetivamente você pode, por exemplo, essa questão de colocar algum obstáculo na pista para poder, para o carro quebrar ou eventualmente a pessoa ter que parar por uma questão de defeito do veículo, isso realmente as pessoas, principalmente as mulheres que estão sozinhas nos carros, nos respectivos carros, deverão tomar total, assim, um cuidado redobrado e imediatamente não aceitar a ajuda de qualquer pessoa e, sobretudo, informar a autoridade policial imediatamente, né, para que ela realmente não fica indefesa, porque a mulher, principalmente nas marginais, elas estão indefesas. Claro. Né? Então, eu acho que tem que ter um policiamento, tem que ter uma fiscalização mais intensa nas marginais, né, em função, ficar atenta, porque hoje você sabe que São Paulo ele é monitorado por câmeras, então a CT tem que ficar efetivamente... Eu fiquei pensando sobre isso, porque monitorando essas ações. Ninguém está livre de acontecer uma situação dessa. A gente não consegue prever quando o carro vai quebrar e nem aonde a gente vai estar. Pode ser de noite, pode ser de dia, de madrugada, você pode estar com criança junto com você no carro e aí você está numa situação dessa. Imagina que medo ficar ali na Marginal, quase esquina com a Avenida do Estado, um lugar perigosíssimo de fato. O que fazer numa situação dessa? Uma mulher sozinha, muitas vezes pode estar com os filhos, liga o quê? Para a polícia e fala, tô aqui sozinha, me ajuda, fica aqui comigo, o socorro está chegando, vê quem está mais próximo. O que será que a gente pode fazer para
Olha, evitar isso? Eu acho que o problema é que você não pode se preocupar com o bem material, você tem que se preocupar Sem com o dúvida. bem pessoal. Eu entendo o seguinte... Mas ali não tem muito o que fazer, mas aconteceu né? uma situação dessa, imediatamente ou você toma um táxi, né? Ou seja, coloca a sinalização, mas o você veículo, pegar essa um táxi coisa... no meio da marginal, você vai Não, mas na atropelar. marginal você tem que, na verdade, imediatamente se proteger de alguma forma. Tá. Né? É óbvio que é temeroso e vai ser temeroso, vai ser sempre temeroso, mas sempre buscar uma saída, ou comunicando Encontrar um a polícia, ou um perto. comércio, ou tomar um táxi e deixar o carro estacionado com a sinalização de que ele se encontra quebrado. Alguma coisa você tem que fazer. Mas ficar Isso ali é a no proteção. local. Eu acho extremamente arriscado. Se for um local ermo, principalmente. Principalmente nas marginais. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente está mostrando nesse momento as imagens da Marcha das Vadias, que o doutor Eduardo acabou de comentar aqui, que foi um movimento que começou no Canadá, a partir daquele comentário, enfim. E a gente só não tem os números aqui de quantas participaram este ano aqui em São Paulo. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente já tem mais de 20 cidades, né, participando dessa Marcha das Vadias. E é interessante a gente perceber a força da rede social nesse tipo de evento, porque as convocações justamente são feitas através das redes sociais. Né? Há toda uma mobilização, né, pelas redes sociais, né? Então isso acabou tomando corpo no mundo inteiro por conta disso. Né? No Brasil nós tivemos bastante, várias, em São Paulo mesmo, esse final de semana nós tivemos uma no Sul, enfim. Então isso vem desencadeando no mundo inteiro. Eu acho que Bom, isso vamos é voltar a falar dos crimes de estupro. A gente tem aqui, inclusive, uma listinha dos estupradores, os maníacos mais famosos, né, que ganharam em notoriedade. Aliás, eu sou super contra esses títulos que eles dão, esses rótulos. Os caras ficam famosos por matar um monte de gente, uma coisa horrorosa. Mas se a gente parar para lembrar, maníaco do Parque, monstro da Ceasa, maníaco da Lanterna, maníaco de Guarulhos, maníaco de Contagem. Olha quantos malucos tem por aí. Agora, a questão é justamente essa. Essas pessoas, elas são depois submetidas a exames para ver o grau de loucura? Realmente são pessoas desequilibradas mentalmente? Existe um exame que, na verdade, vai detectar se efetivamente essa pessoa tem algum problema mental. Né? Geralmente se constata, no mínimo, uma semi-responsabilidade. Porque esses que você acabou de citar acabaram se transformando em serial killer. Ou seja, o que é o serial killer? Matava várias, ou seja, não só estuprava, mas também matava alguns, matavam e estupravam, ou seja, na verdade, o vilipêndio ao cadáver, né? Porque a pessoa já estava morta. O caso do maníaco do Parque mesmo foi um caso que ele matava a pessoa por asfixia, depois ele vilipendiava o cadáver, né? Ou seja, porque aí já não é mais um estupro. Não, mas é um vilipêndio ao cadáver. Tá. Então, em outras situações, ele primeiro estuprava, depois ele efetivamente matava. Mas todos esses casos aqui, então, se transformaram em casos de uma repercussão em função de suas vítimas, né? Você tem esse rapaz aqui, tem um rapaz aqui que, inclusive, matava garotos entre 14 e 11 anos. Era de Contagem, será? Eu acho que era de Contagem, do Ceará, Monstro do Ceará. Monstro do Ceará, ele na verdade praticava contra garotos. Né? Então você vê que são pessoas que têm um comportamento, que têm problema mental e que efetivamente às vezes é difícil de você identificar no meio social. Né? Então é realmente um crime muito difícil de você fazer prevenção, assim como o crime de homicídio também, né? Que saiu uma campanha, inclusive vai ser lançada uma campanha agora sobre essa questão para diminuir os crimes de trânsito, né? Esses crimes de que são fúteis, né? Que acabam sendo considerados fúteis. Mas esse caso aqui realmente eu entendo que é um caso de saúde pública também. O governo tem que estar engajado para poder ajudar a identificar esses possíveis estupradores, né? Eu acho que essa é a questão. Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e volto já para a gente passar para um próximo tema. A gente vai falar sobre o tráfico de pessoas, tá bom? Vamos lá. Até daqui a pouquinho. Obrigada, doutor Eduardo. Realmente